Bom, galera, tem duas expressões que a gente utiliza muito no futebol quando um time ele perde com muita frequência para o outro. Um é a freguesia, que é o mais comum, só que tem níveis e níveis de freguesia. Quando a coisa fica naquele nível absurdo de perder todas as decisões, de perder muito mais jogo do que ganhar, quando você pega tabus enormes, quando o adversário te ganha de qualquer jeito, com a mais, com a menos, com gol de mão, com diabo a quatro, a gente eleva o nível do apelido, né, do termo que se usa no futebol. E o caso Vasco e Corinthians extrapola a freguesia. Falo com dor no coração. Infelizmente, o meu clube, ele com o Corinthians tem uma paternidade. Lá na certidão lá do Vasco, lá tá pai do Vasco, Corinthians. É inadmissível, é inacreditável. Só que eu também não me propus a ligar a câmera aqui para fazer uma análise porca e tão simplista. Ah, o Vasco perdeu porque é freguês do Corinthians e ponto. Não. O Vasco não perdeu hoje porque ele é freguês do Corinthians. O Vasco perdeu hoje porque o Renato Gaúcho foi muito mal no seu trabalho e os nossos jogadores também não fizeram o seu papel. O Andrés Gomes talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Vasco. Seu Nuno Moreira, que entrou com 35 minutos, parecia que ele entrou cansado. A partida que fez o Brenner hoje, patética. O Ranieri parecia o Zidane. O Ranieri deu 2 chapéus e uma caneta. O Carrijo mal entrou, deu um chapéu no Piton. E depois deu outro de novo em alguém. Postura, gente. Pelo amor de Deus. Em algum momento, que isso não vai durar pro resto da vida, o Vasco vai ganhar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. A gente não ganha lá com o mando de campo do Corinthians desde do Pacaembu, que foi no ano do rebaixamento do Corinthians, gol da Allan Kardec. Eles foram rebaixados na penúltima rodada, perdendo pra gente, foram pro antigo... Olha só, o estádio do Corinthians era o Pacaembu e o do Grêmio era o Olímpico. Olha a merda que a gente tá enfiado com o Corinthians. Se não tiver nenhum confronto entre Vasco e Corinthians esse ano pela Copa do Brasil, ou dependendo de alguma combinação aí, o Corinthians passa em terceiro, cai pro playoff, o Vasco e o Corinthians se pegam no playoff, ou acabam se cruzando na Sul-Americana mais à frente. Se o Vasco não ganhar esse ano, e tudo indica que não deve ter mais jogo lá em São Paulo, nessa temporada, ano que vem, quando o Vasco e o Corinthians forem entrar em campo, pelo Campeonato Brasileiro, lá, vai completar 20 míseros anos que o Vasco não sabe o que é ganhar um jogo do Corinthians com o Corinthians como mandante. Isso é piada. Não existe um clube grande ficar tantos anos sem ganhar de um outro clube grande. E vamos lembrar que até 3 anos atrás caiu um tabu em São Januário com o gol do Lucas Piton e o gol de falta do Sforza. A gente não ganhava do Corinthians nem em casa e nem fora desde 2010. É um negócio de maluco, pô. É loucura o que fizeram com o clube de regatas Vasco da Gama. Mas, de novo, não tô aqui para fazer uma análise porca e falar simplesmente de freguesia. Tô registrando isso aqui porque é importante, mas eu quero falar do jogo, tá? Brevemente, pra gente tirar o elefante da sala e focar na análise da partida, vai passar muitos corintianos aqui e vascaínos. Todos esses produtos da Golcase tem do Vasco e tem do Corinthians. Dá uma olhadinha no site da Golcase, aplicando o cupom GOVASCO, você ainda ganha um desconto bem legal no carrinho. Tem uma variedade muito grande de garrafas térmicas para você se hidratar aí. As estampas de ambos os clubes são bem legais. Tem uma variedade muito grande de copos também. Tem o nosso copo tradicional de 500 ml, você pode personalizar com nome e número. Tem o nosso copo de 1,120 litros com tampa e canudo. Você pode, inclusive, tirar a tampa e o canudo e usar ele aberto aqui sem a tampa. Temos também variedade muito grande aí das nossas garrafas. Essa aqui é de entrada de 500 ml, tem mochila, tem linha pet, tem carregador de celular, tem muita coisa legal. Capinha de celular, comprou uma, segunda sai de graça, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, você pode ir no QR Code ou no link da descrição do vídeo ou primeiro comentário fixado. Só não esqueça de aplicar o cupom GOVASCO para garantir o desconto. Tá chegando o Dia das Mães, tá? Tem produtos muito legais aí para você presentear a sua mãe. Já pode se antecipar a comprar o presente da sua mãe aplicando o cupom lá GOVASCO. Dito isso, o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim,
muito ruim, apenas 4 finalizações. O Vasco teve uma única chance clara o jogo inteiro. Foi um lançamento do Robert Renan, que o David, se o gol que o Neymar fez contra o Vasco na Vila Belmiro é o gol que o David perdeu hoje. Aí é óbvio que, porra, é um crime eu botar o David e o Neymar na mesma frase. Mas se a gente tem um atacante com mais qualidade, podia ter feito o gol que o David perdeu. O David, que por sinal, a galera olhou muito, pau, que bonito, passe do Garro, o Bidu fazendo gol de direita, legal, mérito dos caras, mas o Vasco toma um gol de pura displicência. Uma falta lá no campo de defesa do Corinthians, o Garro recebe essa bola quase na risca do meio do campo, ali mais ou menos na altura do círculo central. O David, que tá próximo do Garro, quando o Garro dá o tapa, e o Garro não corre igual um maluco, ele passa trotando, o David larga. Quando essa bola abre lá no Vitinho, o Garro, aí ele dá uma sprintadinha, corre um pouquinho mais pra área, o passe do Vitinho vem, ele ajeita de letra, o Bidu domina e bate de direito e faz um golaço. Mas o seu David marca com o olho, larga o Garro e o Garro vai receber essa bola depois lá dentro da área solto. O Brenner também é frouxo na marcação pro passe entrar no Vitinho. E aí, frouxo com frouxo, a bola acaba morrendo na nossa rede e a gente toma o gol. E olha que a gente, como vascaíno, o que a gente sofreu com a tal da arbitragem com o Corinthians nos últimos anos é loucura. Expulsões não dadas, gols mal anulados, gol de mão que a gente sofreu. A arbitragem operou o Vasco contra o Corinthians de tudo quanto foi jeito. Jogos que não eram entre os dois, mas envolviam os dois na briga pelo Campeonato Brasileiro de 2011. O gol mal anulado do Alexandro lá em São Januário, nas quartas de final da Libertadores, que era pra gente ter ganho o jogo de ida de 1-0. O puxão de camisa do Elton no Pacaembu, na Copa do Brasil de 2009, que a gente foi eliminado no gol qualificado. No Maracanã foi 1-1, o Pacaembu foi 0-0, teve um pênalti escandaloso, que a camisa do Elton de preta ficou branca de tanto que esticou na área e o juiz não deu pênalti. Mas hoje o vascaíno não tem o direito de reclamar de arbitragem. O seu Davi Lacerda, que é bem confuso, dá uns cartão meio desnecessário, amarelou os volantes do Vasco tudo, teve culhão de na Neoquímica Arena hoje no primeiro tempo, com o Corinthians na zona de rebaixamento, expulsar um jogador dos caras, com o Corinthians já ganhando o jogo. E o time do Renato Gaúcho foi incapaz de criar mecanismos para conseguir incomodar o time adversário. A expulsão foi aos 44, o juiz ainda deu acréscimo pra caramba nos dois tempos. O segundo tempo ele deu 8, depois ele deu mais 1, acabou com 9. O primeiro tempo ele deu 9 minutos também, que não é normal. Você vê um acréscimo tão grande desse no primeiro tempo. Jogo na casa do Corinthians na zona, ganhou o jogo com menos 1. Ele foi lá e deu. Teve lá a questão das reclamações ali na área, a expulsão do André, mas ele deu os 9 minutos. Óbvio que nenhum árbitro é perfeito, erra aqui e acolá, mas hoje a gente não tem o direito de falar de arbitragem, cara. Só faltou ele fazer um gol pra gente, porque ele deu acréscimo pra caramba e expulsou o André merecidamente. Só que falar de merecimento com relação à arbitragem no futebol brasileiro é loucura. Porque a gente vê, né? Tem jogador de time aí que dá cotovelada na cara dos outros, fica por isso mesmo. Né? O nosso goleiro faz uma pseudo-cera, é expulso e é o único, né, goleiro expulso na Série A. Os outros fazem cera. O seu Cauã hoje, que fez de cera no gol do Corinthians, foi loucura e não é expulso. Mas, de novo, o assunto não é esse. O Renato Gaúcho foi péssimo hoje comandando o Vasco. Péssimo. Escalou o time muito mal, muito mal. A ideia dele era o quê? Era primeiro se defender e ter jogador para fazer transição. Era isso a ideia? Aí você tem um David de 9 e o Brenner de ponta direita. O Brenner tinha feito 2 jogos melhores, um bom jogo contra o Paysandu e um jogo já um pouquinho melhor contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo ele entrou de 10, como um segundo atacante atrás ali do David, do Spinelli, e o jogo do Paysandu, ele entrou como atacante e jogando um pouco por dentro, de vez em quando, o jogador do São Totó, ele abriu um pouco, mas não, ele botou hoje o Brenner para jogar de ponta direita. É do lado dele que sai o gol do Bidu. E outra, os jogadores do Vasco caindo o tempo inteiro por causa da chuteira.
Porra, jogaram a final de Copa do Brasil há 4 meses lá, ninguém conhece o diabo desse gramado, não. Voltou do intervalo, a gente continuava, o Cuiabano não, o Andrés Gomes, o Brenner não paravam em pé, pô. Não paravam em pé. Aí o Vasco tem um jogador expulso, o Thiago Mendes já tinha amarelo, teve o problema do tornozelo, ele já era dúvida pro jogo. Vou tirar o Thiago Mendes no intervalo? Pô, vou preservar o Thiago um pouquinho, tamo com um a mais, porque o Thiago inteiro não tinha como ele sair. Mas beleza, vou entender. De repente o Thiago podia estar com o tornozelo meio baleado, preferiu tirar. A única substituição dele, que é a outra, foi trocar o Cuiabano pelo Piton. E porque também a informação da transmissão da Globo é porque o Cuiabano sentiu. Porra, o Renato viu o jogo, as únicas substituições que ele fez foi só porque um já estava esfolado já com 30 e poucos anos e 2 jogos seguidos sentindo um problema e o outro que pediu para sair. Era tão óbvio que o Corinthians ia se entrincheirar, jogar fechadinho, dando a vida e a alma para tentar achar um contra-ataque. O Vasco é um time que tem uma dificuldade enorme para criar. E o que ia acontecer no jogo de hoje ao natural? Não precisa de ser nenhum gênio, nenhum Guardiola, nenhum grande estudioso para ler. Era simples. Esse time tem dificuldade de criar. Como é que o Vasco vai acabar fazendo para gerar perigo pro gol do Corinthians? Chute da entrada da área e cruzamento. Porra, era básico. Já era para ele ter voltado com o Spinelli do intervalo. Escolhia que ele queria tirar. Nem o David nem o Brenner jogaram bem. O Brenner estava fora de posição. De repente, pô, o Brenner vem de alguns bons jogos, o cara sabe fazer gol e tal, faz mais gol que o David. Tirava o David, se fosse o caso. Botava o Spinelli um pouco mais, o Brenner um pouco mais por dentro ali, mas pela bola jogada ele podia ter tirado tranquilamente o Brenner, jogado o David pra beirada, e o David agora virou centroavante mesmo. Ele só entra de centroavante. Aquela fase, Renato, que a gente não tinha um 9 que você minimamente podia botar no jogo, passou. O Spinelli já entrou em forma, já tá mais adaptado, é o artilheiro do time na temporada. O próprio Brenner deu uma melhorada. A gente vai ficar com o David jogando de 9 a temporada inteira. Quantos cruzamentos tiveram antes do Spinelli entrar? Porque justamente nesse momento o time começa a ter uma queda. Logo assim, quando volta do intervalo, o Vasco estava chegando toda hora. O Vasco, com 5 minutos, criou 4 oportunidades que ele levou o primeiro tempo inteiro para criar. Corinthians ali com dificuldade. Chute do Robert Renan de fora, o goleiro defendeu. Depois o Gomes teve um chute de fora do escanteio curto ali. O Rocha chutou a bola com muito perigo cruzada. Depois o Brenner também teve um chute de fora que o goleiro acabou fazendo a defesa. E quantos cruzamentos vocês viam que o Vasco desperdiçou por falta de ter uma referência na área, aquele cara que sabe se posicionar e agredir a bola? O jogo do São Paulo, o Spinelli mal entrou, veio um cruzamento todo torto, acho que foi do Cuiabano na esquerda, foi do Andrés Gomes. Ele se atirou na bola igual um maluco, chegou a tocar nela, botou para escanteio, depois perdeu um gol de cabeça, foi brigar no lance que gerou pênalti. Você precisa ter um cara ali que pesa a área, que incomoda o zagueiro, e foram várias bolas cruzadas ali passando na cara do goleiro e ninguém para botar o pé. Porque o David fica perdido, porque ele não sabe se posicionar como 9, e o Brenner é mais um segundo atacante do que um 9-9. E ele estava escalado para jogar um pouco mais aberto. O Paulo Henrique cruzando é uma tragédia. Uma tragédia. O que o Puma Rodrigues ficou fazendo no banco? O Puma foi um dos melhores jogadores do Vasco no jogo do Paysandu no intervalo, e hoje nem entrou. Ele tira o PH e bota o Nuno Moreira. Que já vai aqui um parente, o seu Nuno Moreira hoje tava de sacanagem. Porque você entra com 35 minutos e parece que tava jogando a 90, que o jogo nem tinha. Tem um contra-ataque, o Vasco perde uma bola, que ele correndo pra trás, atrás do Yuri Alberto, é constrangedor, pô. Constrangedor. Constrangedor. Que partida patética do Nuno. O Nuno jogou 10 minutos mais o acréscimo e dá pra falar que ele foi um dos piores jogadores do Vasco. O seu Andrés Gomes hoje parecia o Lloyd Augusto, parecia o... Pensa no pior ponta que você viu no Vasco. Ele lembrou, ele errou tudo. Tudo. O Andrés Gomes hoje tomou 2 chapéus e uma caneta, velho.
O Ranieri parecia o Zidane. E todas as jogadas individuais, ele não arrumava nada. Se eu não conheço o Andrés Gomes e vejo ele jogando hoje, falo, meu Deus, esse rapaz não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Não é o caso, tá? A gente conhece o Andrés Gomes, é um excelente jogador. Mas a partida que ele fez hoje, não existe, velho. Será que de repente o cara não tá estourado? Jogando direto, data FIFA, joga o time quase todos os jogos aí, sempre, quase nunca é substituído. De repente estava cansado, não era nem para ter jogado hoje. Rodado o elenco ali, de repente, porque o jeito que ele estava em campo, ele já parecia cansado quando o jogo começou. Os jogadores do Corinthians sentaram-lhe a porrada nele no primeiro tempo também. Quando eles não roubavam na bola, eles viam na marreta. Gustavo Henrique, Ranieri, Alan, era um rodízio ali, vapo. Caiu ali, vapo. Caiu ali, vapo. Não arrumou nada. Só que, pô, cara, não tô bem, não. E o Renato não tá vendo que ele não tava arrumando nada no lado do Ranieri. Troca, pô. O Ranieri fez a partida da vida. O melhor jogo da vida do Ranieri foi hoje. Troca o Andrés Gomes de lado, pô. Botava ele pra esquerda, pra bater com o Bidu. Tenta fazer um negocinho diferente, Renato. Aí, você vê que o Rojas entra. O pouco que o Rojas jogou, com 10 minutos, ele foi melhor que o time do Vasco inteiro. Depois cai. Porque o Rojas, ele flerta entre o 8 e o 80 dentro do mesmo jogo. Ele entra muito bem, pegando a bola, chutando, pifando, driblando, insinuando, levando perigo. Aí, do nada, ele sai desse cara que tenta, que cruza, que chuta, que dribla, que passa, pra virar o ciscador. Ele passou uma oscilação grande no jogo de entrar muito bem, depois irritar muito, e no finalzinho do jogo ele deu uma melhoradinha. O Adson de novo fez um bom jogo. O Adson pegava a bola pra frente. Passe podre no pé dele no meio de dois. Teve um lance que ele se virou lá, deram um tijolo, ele ajeitou, conseguiu dar um passe de letra, corrigiu o tijolo que deram no pé dele, voltava pra marcar, chutava no gol, tentava o drible. E o Adson sempre tem poucas oportunidades. A incoerência do Renato me irrita. O Spinelli faz 2 gols, tem entrado bem nos jogos, o cara fica no banco. O David sai de titular para um jogo passado nem entrar. Aí tem jogo que do nada ele para e o Matheus França e bota. Graças a Deus ele não botou o Matheus França hoje. É um show de incoerência. É um show de incoerência. O Puma, que foi muito bem no jogo passado, hoje não entrou. Aí o nego já começa a levantar a teoria da conspiração. Ah, foi o Thiago Mendes. Brigaram, não vai jogar. Pô, pelo amor de Deus, não é por aí também. Mas o Renato leu mal demais o jogo, pô. O jogo tava pedindo a entrada do Spinelli e o Puma. Você já botou o Piton na esquerda, obrigado, porque o Cuiabano pediu pra sair. Qual é a melhor valência do Piton? Cruzar. Que, parênteses aqui, fez outro jogo de merda. Não acertou um cruzamento, tomou chapéu lá atrás, fofo. Outra partida ridícula dele. O menino Avelar, quando entra, tem rendido mais que ele. Mas na teoria, porque ele faz o dele, aí depende do jogador também. Pô, eu já tenho o Piton que cruza bem. O Paulo Henrique é mais defensivo do que ofensivo e ele não cruza bem, o Corinthians vai jogar o tempo todo se defendendo. Eu boto o Puma, além de cruzar, é um cara que pisa na área, sabe fazer gol, nas bolas aéreas, escanteio e falta lateral. Ele é um cara bom na cabeça. Ia ter mais um jogador que sabe fazer gol. Fazia aqui, ó, Piton e Puma, e era isso. Spinelli na área. Se ele quisesse fosse uma barra, ô Brenner, fica lá no bolo lá. Bate cabeça lá, fica trocando você e o Spinelli, até porque o Corinthians não saía de trás. Não saía. De vez em nunca arrumava uma falta lateral, escanteio. E vou te falar, o placar mais justo com tudo isso era 2-0 Corinthians. O Ranieri perde um gol inacreditável com 9 minutos de cabeça. O Garro tem um chute de fora ali que o Léo Jardim faz defesa. O Yuri Alberto tem um contra-ataque que o Bidu arranca, que é patético. A corrida e a recomposição do seu Nuno Moreira para trás. O Yuri Alberto não capricha na finalização. O Corinthians esteve mais perto, com 1 a menos, de fazer o segundo gol do que o Vasco. Com um jogador a mais desde os 44 minutos do primeiro tempo. A próxima mexida do Renato, com 16, é botar o Adson na vaga do Tietê. De novo, o Adson entrou bem, gostei da entrada do Adson e acho que fazia sentido botar o Adson, mas o Adson, pelos últimos jogos e pelo que o jogo estava pedindo, ele não podia entrar na frente do Spinelli. O Spinelli entrou com 22 minutos. Os dois já eram para ter entrado antes.
Você pega hoje a escalação do Vasco, o Léo Jardim não teve culpa no gol, não foi muito exigido, fez uma defesa aqui a colar. Paulo Henrique, mal. Saldívia, muito mal. Tá me irritando num nível esse rapaz. Primeiro, essa mania dele de achar que tem 4 bagos e 3 pernas, se é que você me entendeu. Acho que ele acha que ele é esse ser humano. Metida brabo, a xerife, todo lance ele quer brigar com os outros. Aí podia ter tomado um cartão, empurrou o cara na área, ao invés de um escanteio, a gente podia ter perdido um escanteio e ter gerado uma falta idiota e perder uma chance de gol. Sempre esquentado. Toda vez ele sempre tenta o diferente. Aí ele quer fazer a merda de um passe diferente. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele vai dar um passe pra frente, ele erra a droga do passe, a gente toma um lance de perigo. Graças a Deus o Corinthians não fez o gol. Ele tentou uns 2 chutes da entrada da área hoje, patético, cheio de opção. O time do Corinthians todo afundado, ele tinha pra quem passar. Ele tenta chutar a bola lá da intermediária e chuta a bola lá em São Januário. Mas que jogador que tá me irritando, cara. Mas o Saldívia tá me irritando num nível assim. E só de olhar pra fuça dele já tá me dando arrepio. De tanta raiva que eu tô ficando desse rapaz. O Cuesta, quando entra, também não resolve nada. O Robert Renan, ok. Tem melhorado. Brigou, chutou uma bola de fora da área, ele obrigou o goleiro a fazer uma defesa. Foi importante em alguns duelos. Só que a nossa bola aérea é piada. O Vasco quase toma 2 gols de cabeça, que só valeria um, né? Porque um lance originou do outro. Porra, de escanteio, parecia replay. Garro cruza escanteio pela direita, o Gustavo Gomes cabeceia, o Léo Jardim faz defesa para escanteio. O Garro bate escanteio pela esquerda e de novo o Gustavo Gomes, o Gustavo Henrique ganha na cabeça, só que a cabeceia no meio do gol e o Léo Jardim faz a defesa. Depois o Ranieri ganha outra no primeiro tempo também com 28, que o Léo Jardim consegue espalmar e bota para escanteio de novo. O Corinthians podia ter feito hoje pelo menos 4 gols de cabeça, 2 com o Ranieri e 2 com o Gustavo Henrique. Tamanha era a facilidade de ganhar essa bola na cabeça no escanteio. E o Renato leu muito mal o jogo, velho. Mas leu muito mal. Muito mal. A gente não conseguiu fazer um gol. Ou melhor, não vou nem dizer fazer um gol. A gente não conseguiu levar perigo e botar nas cordas o time do Fernando Diniz, que tem muita dificuldade defensiva, jogando com 1 a menos na zona de rebaixamento numa pressão do caramba, pô. A gente foi incapaz de levar perigo. O Renato Gaúcho hoje é um dos responsáveis pelo resultado. Escalou mal, mexeu mal, leu mal o jogo e tá sendo muito incoerente. E eu já falei, eu gosto mais do trabalho do Renato nessa passagem no Vasco pela pontuação, isso é inegável que ele vem pontuando bem, do que pelo trabalho de campo propriamente dito. O Vasco na passagem do Renato é um time pobre, ganha jogos no abafa, empata jogos no abafa, continua levando gol todo jogo. O único jogo que o Renato não tomou gol comandando o Vasco em 12 foi o jogo do Paysandu, que teve bola na trave, que teve o Léo Jardim salvando, o Cuiabano cortando um rebote pro cara não fazer o gol. Fora os ameaços. A gente podia ter tomado um golzinho no Paysandu. A gente continua com os velhos problemas defensivos. Ofensivamente, não vou nem cobrar muito dele, porque o elenco, com as saídas do Ryan, do Verrete, né, de algumas outras do Coutinho, ficou mais pobre, e aí é a diretoria que tinha que ter entregue um material humano um pouquinho melhor. Só que ele também não tá se ajudando. Essa insistência com o Tietê todo jogo. Tietê joga de segundo volante, joga de ponta direita, joga de camisa 10, joga de tudo e não sai do time, pô. Ele ajudou num primeiro momento ali, mas não tá bem, pô, e não sai. O Tietê começar o jogo e o Rojas ficar no banco hoje é doideira, pô. Ah, mas veja bem, ele vai ter 3 volantes. Você acha que o Tietê consegue marcar mais que o Rojas? Pra mim são jogadores equivalentes marcando. Equivalente. Só que com a bola no pé o Rojas me entrega muito mais. Muito mais. Pô, eu não vou tirar o Rojas pra botar o Hugo Moura. Pô, entendi. Entendi. Vai trancar a cabeça da área ali com o Hugo Moura e Barros e vai adiantar o Thiago Mendes. Tá, não faria isso, mas entendi a ideia. Mas você perdeu o seu único jogador com capacidade de circular a bola, de organizar alguma coisa e pedir, ficar com o meio campo super burocrático. No primeiro tempo, os 3 volantes a gente tomou amarelo. E ele não tira o Tietê, velho.
Aí ele não tira o Tietê, mas aí o Spinelli vem jogando bem e não consegue ser titular. O Adson vem entrando e tava sempre na fila para trás do Marino. Agora ele meio que parece que soltou a mão do Marino. O Matheus França nunca, dia, hora nenhuma entrega nada e tem muito mais jogos do que merecia ter. Já devia ter parado de jogar. A gente já tem informação de que nem renovar o contrato dele o Vasco vai. Tá tirando espaço no outro jogador no elenco. Então assim, cara, hoje o Renato trabalhou muito mal. Só que eu não posso botar tudo na conta dele. O jogo que o Andrés Gomes fez hoje foi ridículo. O Paulo Henrique, de novo, mais um mau jogo. O Saldívia me irritou hoje de novo. O Brenner fez um jogo pavoroso. Só que também jogando fora de posição. O David não é centroavante. Ele quebrou um galho e ajudou. Mas o David é ponta. E fez mais um jogo ruim hoje de novo. E o Renato não bota ele na ponta nem por um cacete. É o jogo todo jogando ali de 9. Então tem muita incoerência do Renato, o trabalho dele hoje foi muito ruim e ele não vem trabalhando bem com frequência. A gente não abafa, naquela não vamos lá moçada, na jogada individual, num pênalti que cai do céu ali, num gol espírita ali contra o Fluminense e a gente tá levando. E hoje nem a aura de sair perdendo, empatar ou virar, que esse time, nem isso hoje rolou. E de novo, resumir. O resultado de hoje, a paternidade, a freguesia, ao espírito, hoje não. Hoje a gente jogou mal, o nosso treinador trabalhou mal, a gente teve até sorte com relação a ter um jogador expulso, o árbitro deu acréscimo para um cacete nos dois tempos, a gente foi incompetente e incapaz de conseguir ganhar um time na zona de rebaixamento, na pressão do caramba, num time todo desfalcado, porque de novo o Corinthians ganha do Vasco cheio de desfalque. Foi assim ano passado no Brasileiro, no 3-2 em São Januário, e foi assim hoje de novo. É isso, poucas ideias, pós-jogo hoje um pouco mais curto, mas derrota dolorida, porque foi um dos jogos mais fáceis que eu vi do Vasco em São Paulo contra o Corinthians de se pontuar. Não vou nem exigir a vitória, que era a obrigação de quando você tinha um jogador a mais desde o primeiro tempo com o Corinthians já desfalcado. Mas pelo menos empatar o jogo, se o Cauê tivesse sido melhor em campo, bola na trave, Diego tirando bola em cima da linha, o goleiro fazendo 300 defesas, porra, beleza, mano, deu um azar, tem futebol é assim, ok. Só que não foi isso, velho. Corinthians com um a menos, baixou o bloco e o Vasco não conseguia. Era chute de longe, bola alçada na área. Difícil, tamo junto. O Vasco pontua, tá no meio da tabela, vai caminhando, mas é um time que não passa confiança nenhuma. Eu nem sei como esse time tem tanto ponto na tabela, porque o desempenho é péssimo.